Caros alunos, vamos iniciar a sexta e última aula da disciplina de panificação e confeitaria. Nessa aula veremos as coberturas, recheios, mousses, as glaces, que também é um tipo de cobertura, e as caldas. Iniciando as coberturas, nós temos os merengues e as massas merengadas. O merengue é uma preparação aerada à base de claras batidas em neve e açúcar. A textura vai depender da quantidade de açúcar a ser empregado na massa. Quanto menos açúcar, mais leve e mole ficará o merengue. A quantidade de açúcar deve ser o dobro da quantidade de claras para que se tenha um merengue leve e aerado. Para aumentar a firmeza, é necessário utilizar um ácido na preparação, como o ácido cítrico. Quanto aos tipos de merengue, temos o francês, o suíço e o italiano. Vamos ver cada um deles. O merengue francês é preparado a partir de claras batidas em neve e partes iguais de açúcar, cristal e de confeiteiro. A bateção deve ser iniciada na velocidade lenta e ir aumentando aos poucos, assim que for adicionando o açúcar cristal e o açúcar de confeiteiro. Os suspiros vão ao forno por 2 a 3 horas em temperatura média de 90 a 130 graus. O suíço é elaborado com a mistura de claras e açúcar, igual ao anterior, só que essas claras junto com açúcar vão ser levadas ao banho-maria a uma temperatura no máximo de 50 graus Celsius, com a finalidade de derreter o açúcar. Após esse açúcar já estar derretido, é retirado do fogo e levado para bater na batedeira. É mais utilizado para cobertura e decoração de bolos e sobremesas. O merengue italiano é preparado a partir de claras batidas em neve, acrescido de uma calda de açúcar em ponto de bala mole, sendo esta adicionada quente às claras previamente batidas. Esse merengue pode ser armazenado por algumas horas, devido à sua consistência. Ele tem uma consistência mais dura que os anteriores e é melhor também para ser aromatizado. As massas merengadas são feitas a partir de um merengue francês, adicionado de farinha de castanha de caju, de amendoim, amêndoas, avelãs ou nozes, e acrescido de amido de milho ou farinha de trigo. Existem variações de preparo dessas massas, como a Sucesso Progresso, a da Cozy e a de macarrões. Vamos ver cada uma delas. A massa Sucesso e Progresso era associada ao merengue adicionado a algumas farinhas. Então, a Sucesso era associada ao merengue adicionado de farinha de amêndoas e a Progresso associada ao merengue associado à farinha de avelãs. Hoje não existe mais essa diferenciação. A Sucesso e a Progresso é uma massa só, podendo ser adicionada de farinha de qualquer oleaginosa ou mesmo de uma fruta seca. É usada como base de tortas e petit fours, que são biscoitos, pequenos biscoitos. A da Cozy é derivada da Sucesso e Progresso e é utilizada na elaboração de bolos, sobremesas e massas secas. Sua base é de merengue francês com farinha de amêndoas. Os macarrons é uma variedade de petit four, elaborada à base de merengue francês ou suíço, adicionados de farinha de amêndoas, pistache, castanha de caju ou nozes, mais açúcar de confeiteiro e claras. Para sua confecção é necessário atentar para alguns cuidados, como delicadeza no preparo, descanso da massa e temperatura do forno. Os cremes são preparações elaboradas a partir de produtos lácteos, gordura, aromatizantes, edulcorante e ovos, e podem ser os cremes cozidos e os cremes frios.
Dos cremes cozidos, nós temos o flan, que é conhecido como creme invertido ou ovos ao leite, e é feito à base de ovos, açúcar, leite e aromatizante. O creme de confeiteiro é um dos mais conhecidos e utilizados na confeitaria, dentre os cremes cozidos. É elaborado a partir de uma mistura de leite, açúcar, gemas, farinha de trigo ou amido de milho, sendo aromatizado. Existem pré-preparos em pó no mercado do creme de confeiteiro. São seguros e têm uma maior durabilidade, mas não têm a mesma aparência e sabor do tradicional. Há outros cremes que derivam dele, como o Musseline, o Ligeiro, o Inglês e o Ciboost. O creme Musseline é elaborado a partir de uma mistura de creme de confeiteiro, manteiga e aromatizante, na proporção de 1:1. Quer dizer, uma parte de creme de confeiteiro e 1/3 do que foi colocado a ser adicionado de manteiga. O creme ligeiro é uma elaboração derivada do creme de confeiteiro, leva creme de confeiteiro, creme de leite batido e aromatizante. O creme inglês é uma variação do creme de confeiteiro, que pode ser adicionado de diversos aromas e sabores, além de servir de base para sorvetes. O creme Bavarois é uma mistura de creme inglês, gelatina, creme de leite batido e aromatizante. O creme Ciboost, ou Saint-Honoré, é um derivado do creme de confeiteiro. É uma mistura leve que leva creme de confeiteiro, merengue italiano, gelatina, amido ou farinha e aromatizante. O creme Zabaione é uma elaboração espumosa à base de gemas, vinho doce ou espumante e açúcar, batidos em banho-maria. É servido como acompanhamento de frutas e em tortas ou com alguns biscoitos. O creme de manteiga é composto por ovos, açúcar e manteiga sem sal. Há 3 métodos de elaboração do creme de manteiga: a inglesa, a base de merengue italiano e a base de massa de bomba, né? O creme de manteiga, a base de pata bomb, é uma mistura de uma calda de açúcar em ponto de bala mole sobre as gemas e adicionado de manteiga sem sal, sendo batido até ficar com uma característica untuosa. Dos cremes frios temos o creme de chantilly, que é uma mistura de creme de leite fresco, açúcar e aromatizante. O creme de amêndoas, que é uma mistura à base de gordura, açúcar, farinha de amêndoas e ovos, e é muito utilizado em rosca de Páscoa e em outras roscas. Creme frangipane, que é uma mistura de creme de amêndoas e creme de confeiteiro com aromatizante. Os mousses são preparações leves e aeradas, utilizadas como recheios de bolo e elaboração de sobremesas. Há 3 variedades: a base de merengue italiano, a base de pate à bombe e a base de zabaione. Vamos ver cada um. Os mousses à base de merengue italiano é uma preparação onde leva como base, como já está dizendo, o merengue italiano, acrescida de gelatina sem sabor, aromatizante e creme de leite fresco. É uma mistura aerada, lisa e cremosa. A base de pate à bombe, a base é pate à bombe, gelatina sem sabor, aromatizante e creme de leite fresco batido. A consistência é uma consistência semilíquida e homogênea. A base de zabaione leva zabaione, gelatina sem sabor, creme de leite fresco batido e aromatizante. As glaces, coberturas e acabamentos. Como o nome já sugere, serve para dar acabamento final. Aí nós temos o glaçado com cobertura líquida, que são preparações à base de glicose, gelatina e água, para dar brilho e tornar o produto mais atraente, evitando o ressecamento da superfície. Temos o glaçado de frutas, que
que é elaborado com frutas e uma cobertura líquida. O glaçado de chocolate, que é elaborado com água, açúcar, creme de leite e cacau em pó, sendo cozidos no fogo, e é utilizado como cobertura de tortas e bolos. O glacê real, que é elaborado com açúcar de confeiteiro, claras em neve e suco de limão, muito utilizado para a finalização de tortas e bolos mais elaborados. O glacê com água, elaborado com açúcar de confeiteiro e água. O fondant, que é feita, a cobertura fondant, que é feita a partir de uma calda de açúcar e água, adicionada de glicose e cremor tártaro. Cozida a 115 graus Celsius e depois batida para formar um creme liso. Usa muito em docinhos e bolos e biscoitos. Ela é uma cobertura muito utilizada. A pasta americana, feita a partir de água, glicose, gelatina sem sabor e açúcar impalpável. A marzipan, que é uma pasta à base de farinha de amêndoas e açúcar. Existem duas variedades de marzipan, a francesa e a alemã. Na alemã, as amêndoas são misturadas inteiras com açúcar, sendo depois moídas grosseiramente. Já a francesa é a mistura de farinha de amêndoas em uma calda de açúcar no ponto de bala mole, sendo depois processada ou triturada. A ganache é uma cobertura cremosa de chocolate misturada a creme de leite ou creme inglês. A proporção entre chocolate e creme de leite vai depender do tipo de chocolate utilizado. Vocês vão ver no material de vocês que tem a proporção para o chocolate branco, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, o chocolate amargo. Para a ganache de manteiga e creme inglês, se usa proporções iguais desses com qualquer chocolate. Aqui, nesse caso, para a ganache de manteiga e creme inglês, não tem essa variação. A mesma quantidade que for colocada de creme inglês e manteiga vai ser colocada de chocolate. Ou de creme inglês ou de manteiga, né? E, para finalizar, as caldas, né? As caldas em confeitaria podem ser calda de caramelo, calda de chocolate e o coulis de fruta. A calda de caramelo pode ser feita de duas formas. O açúcar primeiro é caramelizado e depois acrescenta-se água quente até virar um xarope. A outra forma é, depois que o açúcar chegar a esse ponto de caramelização, adiciona-se creme de leite ou suco de frutas. E no final coloca-se um pouco de manteiga. E o coulis de fruta é uma calda à base de frutas, podendo ser crua ou cozida, onde é adicionado açúcar e um pouco de suco de limão. Para finalizar, cito alguns docinhos típicos da confeitaria, como massa de pata cigarré, petit four e alguns doces brasileiros. Não vou entrar em detalhes, pois se trata de uma infinidade, mas todos utilizam as técnicas e princípios que já foram aprendidos nas aulas anteriores. Assim, chegamos ao final da disciplina. Espero que vocês tenham aprendido as bases da panificação e da confeitaria, que serão de suma importância na vida profissional de vocês. Bons estudos e até mais!